Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pedro de Claver. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério há de Duas Lauros, na Via Labicana, São Gorgônio, mártir. Morte no ano 203. Na Sabina, a 30 milhas de Roma, São Jacinto, mártir. Data da morte incerta. No mosteiro de Clomacnois, junto ao rio Shannon, na Irlanda, São Ciarano ou Querano, presbítero e abade, fundador deste mosteiro. Morte no século VI. Em Castela, região da Espanha, a Beata Maria de la Cabeza, Maria Toribia, esposa de Santo Isidro Lavrador, que viveu humilde e laboriosamente a vida eremítica. Morte no século XII. Em York, na Inglaterra, o Beato George Douglas, presbítero e mártir, natural da Escócia, que era mestre-escola e se tornou sacerdote em Paris, e no reinado de Isabel I, por ter persuadido outras pessoas a abraçar a fé católica, através do suplício no patíbulo partiu vitorioso para o céu. Morte no ano 1587. Em Münster, na Alemanha, a Beata Maria Eutímia, Temalfim, virgem da Congregação das Irmãs da Compaixão, que, animada pela sua exímia caridade, benignidade e desprendimento de si mesma, serviu a Deus na pessoa dos enfermos. Morte no ano 1855. Em Grama, cidade do território de Cahors, na França, o Beato Pedro Bonhomme, presbítero, que se dedicou admiravelmente às missões populares e à evangelização do mundo rural e fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Monte Calvário, a quem encomendou o cuidado dos jovens, dos enfermos e dos indigentes. Morte no ano 1861. Em Port Louis, na Ilha Maurícia, no Oceano Índico, o Beato Tiago Desidério Laval, presbítero, que, depois de exercer alguns anos a profissão de médico, se fez missionário na Congregação do Espírito Santo e conduziu muitos negros libertos da escravidão à liberdade de filhos de Deus. Morte no ano 1864. Em Bilbao, no País Basco, na Espanha,
o beato Francisco Garate Aranguren, religioso da Companhia de Jesus, que desempenhou o ofício de porteiro durante 42 anos com insigne humildade. Morte no ano 1929. Vida de São Pedro Claver. Escravo dos africanos para sempre, foi o programa de vida desse jovem missionário jesuíta que batizou mais de 300 mil negros escravos ao longo de 35 anos de labor apostólico. Certo dia da segunda metade do ano do Senhor de 1610, as grandes e amareladas velas do galeão São Pedro eram recolhidas e suas âncoras tocavam o fundo de uma bela baía. A tripulação inteira abeirava-se do parapeito e contemplava com curiosidade e admiração a cidade de Cartagena, na província da Nova Granada, da atual Colômbia, que se apresentava deslumbrante diante dos seus olhos, com suas enormes muralhas de pedra branca brilhando sob o causticante sol tropical. O azul profundo do céu refletia-se nas águas mansas e cálidas do porto, onde se balançava graciosamente um sem número de embarcações de todo tipo e tamanho. Dentre a pitoresca multidão de marinheiros e passageiros que se apressavam em desembarcar do galeão recém-chegado, destacavam-se singularmente as negras batinas de 4 religiosos, 3 sacerdotes e um noviço da ordem fundada, não havia muito tempo, por Inácio de Loyola e na Companhia de Jesus. Dos 3 presbíteros, a história não perpetuou os nomes. Religiosos desconhecidos, como centenas de milhares que imolaram suas vidas seguindo os passos do Mestre Divino, anônimos para os homens e filhos prediletos de Deus. O noviço, porém, de fisionomia austera, silencioso, um tanto retraído e quase passando despercebido, marcou com sua vida a história da América do Sul e brilhará para sempre no firmamento da Igreja, São Pedro Claver. A aurora de uma vocação. Nascido em Verdú, pequena cidade espanhola da Catalunha, em 1580, Pedro Claver sentiu-se chamado para a vida religiosa desde tenra infância. Aos 22 anos de idade, bateu às portas do noviciado da Companhia de Jesus. 2 anos mais tarde, a fim de completar os estudos de filosofia, foi enviado por seus superiores ao Colégio de Montezion, na ilha de Maiorca. Deu-se, então, um providencial encontro que marcaria de modo indelével a vida de Pedro e firmaria definitivamente sua vocação. Nesse colégio habitava um venerável ancião, simples irmão coadjutor e porteiro da casa, que séculos depois seria canonizado e viria a ser uma das glórias da ordem, em Santo Alonso Rodrigues. Desde o primeiro instante em que os límpidos olhos do santo porteiro penetraram o coração do noviço, discerniu o ancião a vocação do jovem e um profundo e sobrenatural relacionamento uniu então aquelas 2 almas. O que devo fazer para amar verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo? Perguntava o estudante. E Santo Alonso não se contentava em dar um simples conselho, mas descortinava os ilimitados horizontes da generosidade do Holocausto. Quantos que vivem ociosos na Europa, poderiam ser apóstolos na América? Não poderá o amor de Deus sulcar esses mares que a cobiça humana soube cruzar? Não valem também aquelas almas a vida de um Deus? Por que tu não recolhes o sangue de Jesus Cristo? As ardentes palavras do velho porteiro acenderam labaredas de zelo que acabariam por consumir o coração de Pedro Claver. Nessa época, o irmão Alonso foi favorecido por Deus com uma mística visão e sentiu-se arrebatado até o céu onde contemplou incontáveis tronos ocupados pelos bem-aventurados, e no meio deles, um trono vazio. Escutou uma voz que lhe dizia: é este o lugar preparado para teu discípulo Pedro, como prêmio de suas muitas virtudes e pelas inúmeras almas que converterá nas Índias, com seus trabalhos e sofrimentos. Fachada da igreja de São Pedro Claver, em Cartagena, sob o altar-mor, veneram-se hoje os restos do santo missionário e sacerdote. No dia 23 de janeiro de 1610, o superior provincial, atendendo a seus pedidos, enviou-o como missionário à tão anelada América do Sul. E no final desse mesmo ano, após longa travessia, aportou na cidade de Cartagena, uma das mais importantes do Império Espanhol do Além-Mar. Terminada sua formação teológica na Casa de Formação dos Jesuítas na província da Nova Granada, recebeu finalmente o sacramento da Ordem no dia 19 de março de 1616 e celebrou sua primeira missa diante da imagem da Virgem dos Milagres a quem professaria sempre uma ardorosa e filial devoção. O campo de batalha.
A cidade de Cartagena constituía, nessa época, um dos pontos principais de comércio entre a Europa e o Novo Continente, e juntamente com Veracruz, no México, eram os dois únicos portos autorizados para a introdução de escravos africanos na América Espanhola. Calcula-se que cerca de 10.000 escravos chegavam anualmente a esta cidade, trazidos por mercadores, geralmente portugueses e ingleses, que se dedicavam a este vil e cruel comércio. Esses pobres seres, arrancados das costas da África, onde viviam no paganismo e na barbárie, eram trazidos no fundo dos porões dos navios para serem vendidos como simples objetos e finalmente destinados ao trabalho nas minas e nas fazendas onde, depois de haver vivido sem esperança, morriam miseravelmente sem o auxílio da religião. Converter esses milhares de infelizes cativos e lhes abrir as portas do céu, foi a missão a qual Pedro Claver consagrou toda a sua existência. Assim, quando chegou o grandioso e esperado momento de emitir os votos solenes, pelos quais se comprometia a ser obediente, casto e pobre até a morte, assinou o documento com a fórmula que doravante seria a síntese de sua vida: Petrus Claver, ait opum semper servus. Pedro Claver, escravo dos africanos para sempre. Tinha 42 anos de idade. O escravo dos escravos. Quando um navio carregado de escravos chegava ao porto, o padre Claver acorria imediatamente numa pequena embarcação, levando consigo uma grande provisão de biscoitos, frutas, doces e aguardente. Aqueles seres embrutecidos por uma vida selvagem e exaustos pela viagem realizada em condições desumanas, olhavam-no com temor e desconfiança. Mas ele os saudava com alegria e por meio de seus auxiliares e intérpretes negros, tinha mais de 10, e dizia-lhes: não temais. Estou aqui para vos ajudar, para aliviar vossas dores e doenças. E muitas outras frases consoladoras. Porém, mais que as palavras, falavam suas ações. Antes de mais nada, batizava as crianças moribundas, depois recebia em seus braços os enfermos, distribuía a todos bebidas e alimentos e fazia-se servo daqueles desventurados. Árdua catequese. Levando em sua mão direita um bastão encimado por uma cruz e um belo crucifixo de bronze pendurado no pescoço, saía Pedro Claver todos os dias para catequizar os escravos. Calores extenuantes, chuvas torrenciais, críticas e incompreensões até dos próprios irmãos de vocação, nada arrefecia sua caridade. Com frequência batia nos pórticos senhoriais da cidade pedindo doces, presentes, roupas, dinheiro e almas decididas que o auxiliassem em seu duro apostolado. E não poucas vezes nobres capitães, cavaleiros e senhoras ricas e piedosas o seguiam até as míseras moradias dos escravos. Entrando nesses lugares, seu primeiro cuidado dirigia-se sempre aos doentes. Lavava-lhes o rosto, curava suas feridas e chagas e repartia a comida aos mais necessitados. Apaziguadas as penalidades do corpo, reunia então a todos em torno de um improvisado altar, os homens de um lado e as mulheres de outro, e iniciava a catequese que ele sabia colocar maravilhosamente ao alcance da curta inteligência dos escravos. Pendurava à vista de todos uma tela pintada com a figura de Nosso Senhor crucificado, com uma grande fonte de sangue correndo de seu lado ferido aos pés da cruz. Um sacerdote batizava com o sangue divino vários negros, os quais apareciam belos e brilhantes. Mais abaixo, um demônio tentava devorar alguns negros que ainda não haviam sido batizados. Dizia-lhes, então, que deveriam esquecer todas as superstições e ritos que praticavam nas tribos e lugares de origem, e lhes repetia isso muitas vezes. Depois lhes ensinava a fazer o sinal da cruz e lhes explicava paulatinamente os principais mistérios da nossa fé: unidade e trindade de Deus, encarnação do Verbo, paixão de Jesus, mediação de Maria, céu e inferno. Pedro Claver compreendia bem que aquelas mentalidades rudes não podiam assimilar ideias abstratas sem a ajuda de muitas imagens e figuras. Por isso lhes mostrava estampas nas quais estavam pintadas cenas da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, representações do paraíso e do inferno. Batizou mais de 300.000 escravos. Após inúmeras jornadas de árdua evangelização, batizava-os finalmente. Para celebrar este sacramento utilizava uma jarra e uma bacia de fina porcelana chinesa, e queria que os escravos estivessem limpos. Introduzia seu crucifixo de bronze na água,
abençoava-a e dizia que agora aquele líquido era santo, e que após serem lavadas nessa água suas almas se tornariam mais refulgentes que o sol. Calcula-se que ao longo de sua vida São Pedro Claver batizou mais de 300.000 escravos. Aos domingos, percorria ruas e estradas da região chamando-os à Santa Missa e ao sacramento da penitência. Dias havia que passava a noite inteira confessando os pobres escravos. Reflexos de um imenso amor. Sua ardente e inextinguível sede de almas era apenas o transbordamento visível das labaredas interiores que consumiam a alma deste discípulo de Cristo. Significativos indícios levantam um tanto o véu que cobriu durante sua vida o altíssimo grau de união com Deus que ele havia atingido. Todo o tempo livre de confessar, catequizar e instruir os negros, dedicava-o à oração, narra uma testemunha. Repousava diariamente apenas 3 horas, e passava o resto da noite de joelhos em sua cela ou diante do Santíssimo Sacramento, em profunda oração, muitas vezes acompanhada de místicos arroubos. Grande adorador de Jesus hóstia, preparava-se todos os dias durante 1 hora antes de celebrar o sacrifício do altar, e permanecia em ação de graças meia hora após a missa, não permitindo que ninguém o interrompesse nesses períodos. Ilimitada também era sua devoção a Nossa Senhora. Rezava o rosário completo todos os dias, ajoelhado ou andando pelas ruas da cidade, e não deixava passar nenhuma festa dela sem organizar solenes celebrações, com música instrumental e coral. Longo Calvário. Aquele varão, que tinha passado a vida fazendo o bem, que tantas dores havia aliviado e tantas angústias consolado, teve de padecer, como seu divino modelo, indizíveis tormentos físicos e morais antes de ser acolhido na glória celeste. Após 35 anos de intensíssimo labor apostólico e 70 de idade, caiu gravemente enfermo. Pouco a pouco foram-se paralisando as extremidades de seus membros, e um forte tremor agitava continuamente seu corpo extenuado. Tornou-se uma espécie de estátua da penitência com as honras de pessoa, relata uma testemunha. Da estreita janela da enfermaria, contemplava São Pedro Claver a imensidade do mar, aguardando o momento do supremo encontro com Deus. Os últimos 4 anos de existência terrena, ele os passou imobilizado na enfermaria do convento. E, por incrível que pareça, este homem que havia sido a alma da cidade, o pai dos pobres e o consolador de todas as desventuras, foi completamente olvidado por todos e submergido no esquecimento e no abandono. Passava os dias, os meses e os anos em silenciosa meditação, contemplando da janela da enfermaria a imensidade do mar e escutando a melodia das ondas que se rompiam contra as muralhas da cidade. A sós com a dor e com Deus, aguardava o momento do supremo encontro. Um jovem escravo fora designado pelo superior da casa para cuidar do doente. Entretanto, esse que deveria ser enfermeiro não passava de bruto algoz. Comia a melhor parte dos alimentos destinados ao paralítico e um dia o deixava sem bebida, outros sem pão, muitos sem comida, segundo conta uma testemunha da época. Também o martirizava quando o vestia, governando-o com brutalidade, torcendo-lhe os braços, batendo nele e tratando-o com tanta crueldade como desprezo. Porém, nunca seus lábios proferiram a menor queixa. Mais merecem minhas culpas, exclamava às vezes. Glória já nesta terra, e morreu o santo. Certo dia de agosto de 1654, disse Claver a um irmão de hábito, e isto se acaba. Deverei morrer num dia dedicado à Virgem. Na manhã de 6 de setembro, à custa de um imenso esforço, fez-se conduzir até a igreja do convento e quis comungar pela última vez. Quase se arrastando, aproximou-se da imagem de Nossa Senhora dos Milagres, diante da qual havia celebrado a sua primeira missa. Ao passar pela sacristia, disse a um irmão: e morro. Vou morrer. Posso fazer algo por vossa reverência na outra vida? No dia seguinte, perdeu a fala e recebeu a unção dos enfermos. Sucedeu, então, algo de extraordinário e sobrenatural. A cidade de Cartagena pareceu acordar de uma longa letargia e por todos os lados corria a voz: morreu o santo. E uma multidão incontenível dirigiu-se para o colégio dos jesuítas, onde agonizava Pedro Claver. Todos queriam oscular suas mãos e seus pés,
tocar nele rosários e medalhas. Distintas senhoras e pobres negras, nobres, capitães, meninos e escravos desfilaram nesse dia diante do santo, que jazia sem sentidos em seu leito de dor. Só às 9 horas da noite os padres conseguiram fechar as portas e assim conter aquela piedosa avalanche. E assim, entre 1 hora e 2 horas da madrugada de 8 de setembro, festa da Natividade de Maria, com grande suavidade e paz, o escravo dos escravos adormeceu no Senhor. São Pedro Claver, rogai por nós.